Gênesis. Título: Autor: Moisés. Data: 1450 a 1410 a.C. Título: A palavra Gênesis vem via latim do título grego do livro no hebraico. O livro recebeu esse nome por causa de sua primeira palavra, que significa no princípio. O termo Gênesis significa origem e, portanto, é um título apropriado para um livro que revela a origem de toda a história humana. Autoria: Gênesis é o primeiro livro de uma obra mais ampla, constituída pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, cuja autoria é atribuída tradicionalmente a Moisés. Tal atribuição é corroborada pelas seguintes considerações. O próprio Pentateuco afirma a autoria mosaica em Êxodos 17:14, 24, 4:7, 34, 27, Números 33, 1, 2, Deuteronômio 31, 9. Outros livros do Antigo Testamento testificam a autoria mosaica do Pentateuco. Josué 1, 7, 8, 8, 32, 34, 22, 5, 1 Reis 2, 3, 2 Reis 14, 6, 21 e 8. O Novo Testamento também afirma a autoria mosaica. Mateus 19, 8, Marcos 12, 26. Romanos 14, 5. Detalhes que somente uma testemunha ocular dos fatos saberia ou poderia incluir indicam que o autor participou dos acontecimentos, não sendo, portanto, um editor que viveu séculos depois. Êxodo 15, 27. Números 2, 1, 31, 11, 7, 8. As informações de que o autor dispunha sobre nomes, palavras, costumes e geografia egípcios seria extremamente difíceis de obter para um autor ou editor que tivesse vivido em Canaã séculos depois da época de Moisés. Gênesis 13, 10, 16, 1, 33, 18. A análise crítica da autoria do Pentateuco passou por vários estágios. A princípio, Gênesis foi dividido em 2 documentos, com base nos 2 nomes diferentes usados para Deus: Elohim e Yeshua. Por volta de 1875, Júlio Westhuizen defendeu a tese de 4 documentos, a partir dos quais o Pentateuco teria sido compilado. Esses documentos seriam regidos por volta de 850 a.C. por um escritor desconhecido em Judá e regido por volta de 750 a.C. por outro escritor desconhecido no Reino do Norte, Israel, descrito pelo sumo sacerdote no tempo do reavivamento, comandado pelo rei Josias em 621 a.C. e regido, portanto, no período que vai de Ezequiel a Esdras, 600 a 450 a.C. No entanto, várias descobertas arqueológicas, muitas delas posteriores à Primeira Guerra Mundial, comprovam a precisão histórica do Pentateuco e revelam práticas do segundo milênio antes de Cristo que já haviam caído em desuso no primeiro milênio. Como poderia, portanto, um autor conhecer tão bem tais costumes egípcios? A porção dobrada para o filho primogênito, a venda do direito de primogenitura
a validade de um testemunho oral, a não ser que tivesse vivido no período histórico em que eles ocorreram. Sem dúvida, Moisés conhecia tanto os registros escritos quanto a tradição oral sobre a história dos primórdios e sob a orientação do Espírito Santo. Valeu-se desses recursos para escrever acerca de acontecimentos anteriores à sua vida. É evidente que alguma outra pessoa acrescentou o registro de sua morte. Deuteronômio 34. Conteúdo: Gênesis é uma história real de vários indivíduos, fato que é enfatizado pelas 10 divisões, depois do prólogo 2, 3, que normalmente começa com a expressão "são estas as gerações de", o que confere ao livro uma unidade natural. O livro trata da origem de várias coisas, do mundo, do homem, do pecado, da civilização, das nações e de Israel. Gênesis também apresenta temas teológicos importantes: a doutrina de Deus vivo e pessoas, a doutrina do homem criado à imagem de Deus e posteriormente do homem pecaminoso, a prenunciação de um Redentor e as promessas da aliança feitas à nação de Israel. É um livro singular em toda a literatura do Antigo Oriente Próximo e fundamental para os demais livros da Bíblia. Esboço de Gênesis. A criação do mundo. O começo da criação, os dias da criação, as origens do homem e da mulher, o pecado do homem, a tentação, os julgamentos, as origens da civilização, Caim e seus descendentes, 7, a descendência de Noé, a história de Noé, as causas do dilúvio, o transcurso do dilúvio, os acontecimentos após o dilúvio, os descendentes de Noé e a Torre de Babel, os filhos de Jafé, os filhos de Cã, os filhos de Sem, a Torre de Babel, os descendentes de Sem, a história de Abraão, a família de Abraão, o chamado de Abraão, a separação de Abraão, a libertação de Ló por Abraão, a aliança com Abraão, o nascimento de Ismael, a circuncisão de Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão e Abimeleque, o nascimento de Isaque, o oferecimento de Isaque, a morte e o sepultamento de Sara, o casamento de Isaque, a morte de Abraão, os descendentes de Ismael, a história de Isaque e seus filhos, o nascimento de Saul e Jacó, Esaú vende a primogenitura, Isaque e Abimeleque, Jacó conquista a bênção dolorosamente, a fuga de Jacó para a Mesopotâmia, o sonho de Jacó em Betel, Jacó e as filhas de Labão, Jacó encontra Raquel, Jacó se casa com Lia e Raquel, Jacó gera filhos, Jacó negocia com Labão, a volta de Jacó a Canaã, sua separação de Labão, sua reconciliação com Esaú, o restante da vida de Jacó, o massacre em Siquém, a renovação da aliança em Betel, a morte de Raquel e de Isaque, os descendentes de Esaú, a história de José, José vendido como escravo, Judá e Tamar,
José na casa de Potifar. José interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro. José interpreta o sonho do faraó. Os irmãos de José no Egito. A primeira visita de seus 10 irmãos. A segunda visita dos 11 irmãos. A revelação da identidade de José. A família de José no Egito. A bênção dos filhos de José. A bênção de Jacó e seus filhos. A morte e o sepultamento de Jacó. Os últimos dias de José. Então, irmão, o título aqui terminou. A próxima leitura vai ser do livro de Gênesis. Pessoal, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Quem gostou do vídeo, dê um like, curte, dá uma curtida, se inscreva no canal, comenta para os amigos. Próximo vídeo vai ser a leitura de Gênesis. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um. Fique com Deus. Amém.